Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição de Tendências. Temos a honra de estar todas as sextas-feiras a abordar as tendências de mercado. Hoje temos em estúdio um especialista muito especial, Ricardo Silvestre, personal trainer de profissão e promotor do projeto Academia de Performance Humana. E hoje aceitou o nosso desafio e está aqui junto de nós, nos nossos estúdios, para nos falar e abordar uma temática extremamente pertinente e que é uma tendência na nossa atualidade, que é o personal trainer de alto rendimento. Olá, Ricardo, bem-aja por ter aceito o nosso desafio e estar aqui nos nossos estúdios a abordar esta tendência. Ricardo, atualmente falam-se em chavões de mindset, alto rendimento, e estes têm-se revelado como uma tendência a emergir na nossa sociedade atual. Neste contexto, fale-nos das competências de um personal trainer. Olá a todos, caros ouvintes. Olá, Sila. Olá, Jorge. Olá. Carlos. Olá. Respondendo então à sua pergunta, o que é isto então de um personal trainer? O que é o serviço personal trainer e quais são as competências que nós desejamos com a contratação de um personal trainer? Um personal trainer é alguém que faz um exercício, a prescrição de exercício físico altamente especializado para aquela pessoa, para as expectativas da pessoa, para o corpo, e para as exigências também do dia-a-dia, preparar a pessoa para o seu dia-a-dia. Em termos de competências, ao adquirir um serviço, o que é super importante para uma pessoa, para os ouvintes, que se calhar também devem estar curiosos? Exatamente. Super importante, primeiro, a competência, a formação do treinador, os skills. Em segundo lugar, depois também é a autonomia que esse treinador gera, porque ao gerar autonomia ao cliente em causa, à pessoa em causa, provavelmente esta adesão ao serviço e ao treino vai ser muito mais duradouro e a longevidade então da adesão ao treino será eficiente. Falando dessas pessoas, quem é que procura este serviço de personal trainer? Há mais homens, mais mulheres? Há um padrão? São atletas? Pessoas que querem recuperar a forma física de outros tempos? Quem é que são estas pessoas, normalmente? O personal trainer está associado a um quadrante socioeconómico, quer queiramos, quer não é? Claro, não é um serviço propriamente barato. Temos por um lado os low cost, ginásios low cost, e depois temos um serviço personal trainer que é visto como um serviço premium. E então, em termos de classe social e extrato social, está mais orientado para um extrato social, por norma, mais alto. E depois, em termos de idade, os baby boomers, não é? Que são aquelas pessoas que estão mais desafogadas, por assim dizer, financeiramente, estão mais disponíveis a pagar por este tipo de serviço, não é? Aquilo que se costuma dizer, estão despreocupados da parte financeira. Isso. Exatamente. E depois há aquelas pessoas também com uma grande necessidade, que é pessoas em processo de reabilitações, processo de lesão. E depois ainda temos os atletas de alto rendimento, que cada vez mais começa a ser também uma tendência. Vê-se cada vez mais gente a recorrer a um trabalho mais específico do que uma simples ida ao ginásio? Sim. Na parte atlética, com outra tendência que é crossfit, que é o trail, também que são desportos mais exigentes em termos de capacidades atléticas e de qualidades atléticas, as pessoas têm mais dificuldade. E aqui entramos num ponto extremamente interessante, que é esta educação e esta informação, que nos chega por meios de comunicação dispersos. Nós vemos
informação completamente dispersa num quiosque, na internet, a rádio. E os mídia cada vez estão a trabalhar mais estes conceitos do corpo, da beleza, associados a um treino adaptado e reajustado. Ricardo, permita-me dizer que eu, por vezes, até utilizo aqui esta analogia que o trabalho de um personal trainer é idêntico a ter um fato à medida de alta costura. Concorda com esta analogia? Plenamente, que é as necessidades em termos de treino, elas são muito específicas, não é? Não há um treino igual para uma outra pessoa. Quer as nossas expectativas, quer a nossa energia, quer... Acaba por ser aqui uma situação que tem que ser ajustada aos objetivos de cada pessoa, não é? Se estamos a falar de um atleta de trail, falando-nos no trail, que acaba por ser uma grande tendência hoje em dia, esse tipo de atleta tem que ter um trabalho de acompanhamento muscular de determinados grupos que não terá uma pessoa que quer apenas, ou tem como objetivo apenas emagrecer, é isso? Acaba... É mais ou menos. É complexo. O processo de treino tem esta vertente que é extremamente complexa, porque exige fundamentos e princípios de treino, não é? Por exemplo, um treino de um atleta de trail é completamente diferente e tem de ser completamente distinto de um treino de um jogador, por exemplo, de futebol. Em que fase é que ele está, que repertório motor é que tem, que é tudo diferente. Quando fala em repertório motor, fala-nos da sua capacidade inicial quando faz um acompanhamento ou inicia o acompanhamento por um personal trainer, para os nossos ouvintes também perceberem este conceito. Desculpe uma pergunta, Jorge. Perguntou-me... Relativamente ao repertório de físico, não é? Do atleta. Sim, se fazem uma análise física das pessoas que recebem para poder treinar, se essa análise física tem todas as componentes, as condicionantes, quer motoras, quer os tecidos adiposos, a performance individual, se conseguem efetivamente medir todas essas competências, todos esses desenvolvimentos motores, e se conseguem depois também ir acompanhando essa evolução do treino. Conseguem acompanhar através das cargas, calculo eu, através das repetições, através dessas... É uma pergunta extremamente pertinente, porque todo este processo ele tem de ser mensurado, não é? Para não ficar num currículo oculto. Então nós numa fase inicial realizamos uma avaliação, e ela é uma avaliação em parâmetros corporais, de composição corporal, onde tiramos massa gorda, massa magra, tiramos esses parâmetros todos, perímetro abdominal, etc. Depois passamos para uma avaliação da qualidade motora, onde avaliamos movimentos como a flexibilidade, mobilidade, a estabilidade e o controle motor. E depois avaliamos também estas tais qualidades motoras, que é a força, a potência. Conseguimos... Pronto, eu uso um acelerómetro que ele consegue medir a aceleração do nosso movimento. Isto dá-nos aqui uma percepção da força que nós produzimos. Claro. Por exemplo, se for uma carga extremamente pesada, o deslocamento vai ser muito mais lento, não é? Se for uma carga extremamente leve, ele vai ser muito mais rápido. E nós temos esta capacidade de medir, de mensurar. Tudo isto com o objetivo de perceber o estado em que está o atleta e até onde é que ele pode progredir, não é? Isso. E não só, e de gerir todo o processo, porque isto vai nos permitir orientar o processo, não é? E ver quais são os resultados que o cliente ou que o atleta precisa. Por exemplo, nós conseguimos medir o trabalho que foi feito e perceber qual foi o impacto que o trabalho que está para trás
produziu. E... Ricardo, nós estamos aqui a falar neste momento em treino. Efetivamente, o treino é um dos triângulos do sucesso. Mas se as pessoas treinarem muito, mas se não se alimentarem, se não repousarem, se não tiverem o repouso adequado, também de pouco lhes vai valer. Pode dizer aos nossos ouvintes o que é importante? Para além do treino, a alimentação e o próprio repouso para a recuperação também são fatores importantes para que tenham um bom desempenho físico? Importantíssimos. Há aqui um quadrante que nós trabalhamos e que as pessoas precisam de treinar, e que é, os 4 pilares que nós trabalhamos são o mindset, extremamente importante, é a nutrição, é o treino, que é o treino e os movimentos, e depois é um 4º pilar, que é a regeneração. Todas as pessoas têm de ter uma educação de base e assente nestes 4 pilares. Não é? Desta forma, nós também conseguimos dar informação de qualidade, e temos de dar informação. E aqui é importante também frisar um ponto, que é toda a informação que nós partilhamos com os nossos clientes, com os nossos atletas, elas têm de ser informações científicas. Um bom profissional rege por isto, por trazer ciência às pessoas. E, por exemplo, no campo do mindset e da mentalidade, que informação é que nós passamos às pessoas? Parte da nutrição, a mesma coisa. Ensinamos as pessoas a alimentarem-se antes do treino, durante o treino e o pós-treino. Tem uma posição também de sensibilização, digamos assim. Claro. Ricardo, nós tem-se falado muito nos últimos tempos, e o Ricardo, como personal trainer de alto rendimento, fala-se muito na nutrição com base nos batidos e com base na suplementação. Qual é a sua opinião relativamente, no seu caso, do alto rendimento, à utilização desta suplementação? Considera benéfica? Considera menos boa? Considera aceitável? O que é para si? O que é que esta suplementação vai incrementar valor no treino, ou vai apenas ser mais um meio de ingestão de proteínas ou de aminoácidos? O tema da suplementação, temos de ir um bocadinho também à raiz da palavra, que é suplementar. Ela está a suplementar algo, não é? Uma lacuna. E temos de perceber qual é a alimentação, qual é a base alimentar de uma pessoa e quais são as exigências que ela tem. Trabalhamos também com análises clínicas e conseguimos perceber, por exemplo, através de análises clínicas, que há parâmetros que estão menos bem, que estão fora daqueles valores médios. A nossa primeira abordagem será colmatar esta nutrição, não é? Provavelmente haverão erros, e a nossa primeira abordagem é tratar de uma forma natural, não é? Gerir treinos, gerir todo o processo de treino, nutrição. E depois há aqui um aspecto também importante, que é o dia-a-dia da pessoa, não é? Será que esta pessoa tem uma vida mais sedentária? Terá a ver por aí? Não, aqui há pessoas que não têm capacidade de cumprir todos aqueles timings, por exemplo, das refeições, e os recursos logo ali à mão. E aí, se calhar, faz sentido suplementar, não é? Nós vamos suplementar uma lacuna que existe na alimentação. No que toca a atletas, por exemplo, atletas de endurance, eles têm uma exigência brutal. Calórica, não é? Um gasto calórico fora do normal. Tudo é, por exemplo, tenho um atleta que ele agora tem um objetivo de correr 110 km, não é? É fazer estes 110 km sem suplementar, não é? Sem repor estes déficits. Não apenas nos 110, mas em toda a preparação prévia, não é? Isso, e o pós. Porque mas é fundamental ter uma energia adequada ao esforço físico, digamos, não é?
Nós aqui temos de perceber também duas coisas, isto direcionado para atletas de trail, que é uma boa suplementação não vai colmatar déficits de treino, de mindset, de nutrição. Ponto. A suplementação pode ajudar e dar aqui um boost. E depois é assim, em termos de suplementação, a ciência não nos dá muitas evidências. Existem apenas 2 ou 3 suplementos com evidência científica. Mas apesar de tudo, continuamos a ver atletas que se focam demasiado na suplementação e optam por determinados suplementos que até podem nem ser benéficos no final de contas para o seu organismo. Isto poderá ter consequências no futuro destas pessoas, daqui a uns anos, chegando à velhice? Isto é um problema de saúde pública. No meu entender, a suplementação é um problema de saúde pública. Primeiro, não tem uma regularização concreta e consistente por uma entidade reguladora credível. Não é? Depois, existe esta desinformação por parte do público geral em relação quer à suplementação, quer à nutrição, quer a treino. Não é? E depois, as pessoas tomam esta suplementação sem qualquer fundamento e vai ter uma repercussão muito grande nas suas saúdes. Por isso é que nós vemos miúdos que começam a praticar halterofilismo, a mexerem um bocadinho no seu processo hormonal, e temos, há bem pouco tempo, não é? Temos o falecimento de um atleta e acontece. São episódios que infelizmente Ricardo, podemos dizer que então o que é natural é bom e mente são e corpo são consegue efetivamente produzir grandes sucessos, e eu acho que o nosso corpo, através da nossa alimentação, é capaz de suprir essas lacunas que por vezes existem. Toda a certeza. Ricardo, falando de alto rendimento e falando de performance desportiva, Estamos neste momento numa fase em que aproximam-se uma época festiva muito grande, em que as pessoas tomam uma das deliberações, que é fazer desporto. O que é que aconselha a essas pessoas que antes de tomarem essa deliberação, tomem efetivamente consciência que precisam fazer desporto e que procurem um profissional? Aconselha essas pessoas a fazerem isso? Vamos começar por distinguir aqui alguns termos, que é: o desporto não está interligado com saúde, é prática de atividade física. O que é que eu recomendo para uma pessoa começar a praticar atividade física? É essencial procurarem um profissional primeiro qualificado. Nós vemos a todo instante treino online, pessoas autodidatas que já sabem tudo e mais alguma coisa, e o processo de treino é extremamente complexo. Então é importante primeiro ter o aval médico, não é? Por parte de um médico competente, e depois procurar também um profissional na área da prescrição de exercício físico competente para prescrever exercício físico. Quando fala de um profissional para prescrever, fala de um personal trainer mesmo? Não necessariamente. Pode ser um técnico de exercício físico. Ok. Muito bem. Ricardo, agora elencando aqui os 4 pilares que tão bem referiu, o mindset, a nutrição, o treino e a regeneração, diga-nos aqui no que concerne aos atletas de alto rendimento, sabemos que a preparação física é fundamental e, se não for devidamente acautelada, poderá deixar sequelas para o resto da vida. Na sua visão, enquanto especialista e personal trainer, quais as estratégias que deverão ser acauteladas para suprir estas fragilidades, digamos assim? O processo de treino, ele tem uma construção lógica e assente precisamente em fundamentos e
e princípios de treino. E quem não cumprir estes princípios e quem não tiver uma base sólida isto nós falamos de motricidade, ter uma boa qualidade de movimentos, poderá ser extremamente perigoso para a saúde da pessoa em causa. Nós temos um princípio que é, nós nunca podemos adicionar uma carga externa em cima de uma assimetria. Não é? Eu gosto muito de utilizar a analogia de um carro. Imaginemos um carro, por exemplo, com a direção toda desalinhada. Não é? Nós vamos começar a andar com o carro passado algum tempo. Todo aquele pneu que está desalinhado vai causar moça no amortecedor, na direção, e os estragos vão ser irremediáveis. O mesmo acontece com o ser humano. Se nós não temos os alinhamentos, uma boa cinemática, é perigoso adicionar uma carga externa, que é isto que a maior parte das pessoas faz. E depois voltamos à analogia do carro. A construção de um carro deve ter por base, primeiro, construir um bom chassi, não é? Construir um chassi, depois construir um bom motor, ter os bons amortecedores, bons travões. O que é que a maior parte das pessoas, quando começa a iniciar um protocolo de exercício físico, faz? Pega num carro com 20 anos, por exemplo, há muita pessoa que chega, que é sedentária há 10, 15, 20 anos e começa a fazer logo cargas externas e a praticar stress num corpo que está parado há imenso tempo. Não é? Isto é perigoso. Põe em causa as articulações, a saúde hormonal, mesmo a própria mentalidade, não é? O psicológico, não é? Eu se me lesiono, por exemplo, se perco mobilidade, isto vai ter um problema acrescido. Aquilo que está a dizer é que as pessoas pegam num carro todo velho e querem ir fazer Fórmula 1 e depois acabam por nem sequer sair das boxes e depois vão parar ao hospital para um tratamento hospitalar. E são daqueles perigos, e da falta de preparação e de orientação que um técnico ou um personal trainer podem dar e podem colmatar essas falhas e essa preparação. Isto é, posso dizer então, fazendo analogia, já que estamos com uma questão de carros, os personal trainers e os técnicos são as boxes que vão orientar e que vão capitalizar todo aquele know-how e todo aquele trabalho físico que vai ser feito. Precisamente. Tem de haver uma condução, não é? Lógica e isto não se faz de um dia para a noite. Eu estou a estudar há 8, 9 anos e todos os dias eu tenho necessidade de acrescentar este know-how ao meu dia-a-dia para colmatar precisamente essas lacunas. Senão seria fácil, nós não tínhamos os problemas de obesidade que temos na nossa população, não tínhamos os AVCs e os problemas todos associados ao sedentarismo e... Claro. Naturalmente. Ricardo, referiu há pouco um foco, digamos assim, em termos académicos e que toda a estratégia deverá estar direcionada e sustentada com estes estudos mais científicos, com provas dadas a nível de estudos e em termos práticos. Pretende falar um pouco deste foco e desta inspiração? Em termos de análise de ciência. Foi o que a universidade me ensinou. Eu estudei na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e recordo-me bem das primeiras cadeiras, mesmo de filosofia, do desporto e desta parte depois também ética. E
Depois, super interessante, eu também tive uma passagem por Florianópolis, por o Brasil, onde eu tive o privilégio de contactar com um grande pedagogo e ele ensinou-me, todos esses grandes pedagogos ensinaram-me que toda a nossa conduta tem de ser assertiva e baseada em ciência, em algo que já foi experimentado. E testado. Não é? E testado. Naturalmente. Por outro lado, temos também é interessante, que é a experiência. Não é? A experiência de grandes treinadores de nível mundial, que têm resultados muito expressantes, comprovados, muito comprovados, quer a nível de quantitativo, quer a nível qualitativo. Não é? E temos de nos orientar toda a conduta, por exemplo, de um treinador e de liderar homens, temos de nos basear em experiências comprovadas, não é? Eu não posso andar a fazer uma experiência num corpo que não é meu, não é? Eu tenho esta responsabilidade, porque eu posso provocar danos grandes para aquele ser humano. Então eu tenho de ter esta responsabilidade e tenho de ter esta segurança, que é isto que eu estou a prescrever, isto que eu estou a planear, isto tem uma base científica, isto tem provas dadas. Não é? Bem, Ricardo, e pegando aqui neste fio condutor da sua formação e esta experiência, quer a nível nacional, quer a nível internacional, temos conhecimento do seu projeto da Academia de Performance Humana e que está a promover neste contexto um workshop que vai ser realizado dia 16 em Viseu, em que a estratégia e a visão é criar um atleta de alto rendimento. Quer falar um pouco deste workshop do dia 16 aos nossos ouvintes? O workshop que idealizamos, através do projeto Academia de Performance Humana, tem como tema o que é que está a faltar ao seu filho para se ingrar no mundo de futebol. Ele tem uma comunicação muito direta com pais e para os pais e para a comunidade desportiva e também educativa. E visa colmatar uma lacuna que existe, que é na formação de jovens atletas, que é todas ou a maior parte das instituições ligadas à formação de futebol estão muito preocupadas com uma componente técnico-tática, não é? Muito direcionada para a competição. Mas também, por um lado, se assumem como entidades formadoras. E como entidades formadoras está aqui a faltar esta componente das qualidades motoras. Estes 4 pilares, por exemplo, que eu anteriormente falei, não é? O mindset, a nutrição, a parte do treino e a regeneração. Um atleta de alto rendimento tem de ter uma educação de base logo com estes quatro pilares. Depois também procuramos dar resposta a esta construção orientada para a performance humana, que é vamos construir bases de força, movimentos fundamentais, não é? Os jovens atletas terem um grande repertório motor, que é para quando chegarem à idade adulta, eles poderem exponenciar e experimentarem esta emancipação no seu máximo. Nós temos casos como o Cristiano Ronaldo, não é? Que sempre foi um atleta repleto de talento e cedo percebeu que a estrutura que tinha, franzino, com pouca composição, com pouca massa muscular, não é? Com problemas de composição corporal, que poderia comprometer o futuro dele. Então esta preocupação levou-o a passar horas e horas e horas e horas no ginásio.
E que fez não a diferença, sabemos como é a forma mais correta, como é mas visível, o não que é? é certo é que tornou-se O ícone. o ícone O e ícone a mundial excelência como jogador. E temos outros casos, e temos, por exemplo, um caso muito recente do jogador Ibrahimovic. Ele veio de uma outra área, veio de uma área do Karaté, que trabalham muito esta temática das qualidades motoras, a parte da força, da flexibilidade, da potência, e que quando começou a associar a parte técnica e tática ligado para o futebol, não é? O mindset dele e toda esta estrutura levou a ser um jogador de elite mundial. Isto para dizer que é super importante e o nosso objetivo é colmatar esta lacuna que... Até sensibilizar, digamos assim. Ou seja, o Ricardo, com este workshop a realizar e no contexto do seu projeto, será mais na vertente de sensibilização também para os pais, uma vez que se está a direcionar a um público de crianças. Isso. Muito bem. Ricardo, gostaríamos de dar continuidade à nossa conversa, mas teremos outras oportunidades em trazê-lo cá e falar aqui destas temáticas e outras, nomeadamente da saúde e bem-estar aliada a esta tendência também dos personal trainer, mas teremos que terminar por hoje a nossa rúbrica. Bem-aja por estar aqui hoje connosco e abordar esta temática que efetivamente é uma tendência na nossa atualidade. Bem-aja Carlos, bem-aja Jorge e bem-aja a todos os ouvintes que continuam aí a acompanharem-nos desse lado e já sabem, até à próxima sexta com uma nova rubrica Tendências. Bem-aja.